Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar nossa aula da semana, né? E eu trouxe hoje aqui 10 questões de Dom Casmurro e 10 questões de Úrsula, tá? Nós vamos usar os textos, né? Pedacinho assim do livro, né? Para a gente trabalhar as questões da língua portuguesa e, né, dentro da nossa gramática, tá? Dentro da interpretação também, ok? E aí, ao final, né, dessa aula, eu vou colocar para vocês a atividade corrigida já, né? Vou corrigir com vocês, mas eu vou colocar ela com gabarito lá para que vocês vejam, porque o gabarito está comentado também. Então, na hora de estudar, pode ser que seja bastante útil aí para a turminha, tá bom? Vamos lá? Ok. Nós temos a primeira questão, né? A gente vai falar da. Vamos lá. Ao longe o céu brilhava como um manto de safiras. O som do riacho corria suave entre as pedras, e os pássaros cantavam enquanto tudo ao redor parecia paz, paz e mais paz, né? Então, essa questão aí, ele vai pedir para a gente verificar, né, a utilização da repetição do termo, né? Paz, 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 né? O que a gente acha que pode ser? Qual que foi o motivo, né? Porque foi um recurso que a autora usou, não é? O que vocês acham que é? Gabriel, tá aí. Isso. Oi, Gabi, Gabi, tudo bem? Caiu. Caiu? Ah, não, ela está. Tá aí. Ei, Gabi. Então, Gabi, nós começamos a aula aqui, né? Não sei se você. Nós acabamos de começar, tá bom? Então, tem uma questão aí na tela. E eu gostaria que você lesse a questão, né? E me falasse qual é o que você acha que é. A gente vai falar sobre as escolhas aí. Que a autora usou esse recurso aí de repetir paz, paz e mais paz. Ô, Gabi, dá um oi para mim para eu saber que você está por aí. Vamos lá, então. Essa é a letra B, né? A autora usou desse recurso com a intenção de intensificar a sensação de harmonia no ambiente descrito, né? Então, é para a gente, como a gente lê um texto ali, né, um pedacinho dele, e a gente percebe que há muita, ela tenta passar um sentimento, uma emoção, né? Nessas palavras que ela coloca, né? Então, ela usou desse recurso, né, de repetir essa palavra, finalização daquela oração, para a gente sentir algo a mais, um aprofundamento a mais aí, tá bom? Então, intensificar a sensação de harmonia no ambiente descrito. Resposta B. Então, dois. Nós veremos. O casarão erguia-se sombrio sobre o céu nublado, com um velho guardião de segredos esquecidos. Suas paredes frias pareciam sussurrar histórias de dor e solidão. E aí ele vai te dar duas orações aí, né, para você analisar. Na obra Úrsula, a Maria Firmina utiliza características humanas na descrição do casarão. A dois, esse processo de personificação contribui para criar uma atmosfera de mistério e melancolia na narrativa. Sobre, né, essas afirmações um e 2, é correto afirmar que. Você está aí, Gabi? Dá um oi, por favor.
Então, é a letra D, né? As duas são verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. Sim. Questão número 3, nós vamos ver lá. Úrsula observava atentamente enquanto os outros, inquietos, murmuravam perguntas silenciosas, o que teria levado aquela moça a suportar tanto sofrimento. Por que se mantinha tão calada e distante? Eram dúvidas que pairavam no ar, mas ninguém ousava romper o silêncio para perguntar. As perguntas feitas no texto, elas são exemplos de. A resposta a correta é a letra C, tá, gente? É um discurso indireto livre, pois há uma mistura entre a voz dos personagens e a do narrador, né? Então, quando você lê, você tem uma hora que você tem até uma dificuldade de que está falando, né? Será que é o pensamento do narrador? Será que é o pensamento de quem está no entorno, né? Ou será que é o pensamento do personagem, tá? Então, vamos aí na letra C. A questão número 4. Ela caminhava sozinha pelos campos, enquanto o sol se punha no horizonte, trazendo consigo a suave melancolia da tarde. Porém, em seu coração havia uma esperança que jamais apagava. Então, essa é uma questão de conectivos, tá? E ela está perguntando aí o que indica esse conectivo, porém, né, nesse texto que nós lemos aí. Nós estamos na letra B, então, tá? Significa oposição, tá, gente? O conectivo, porém, ele é realmente ligado à oposição. Mesmo se você não lembrasse disso, né? Se você ler o texto, você vai ver que, olha, ela estava trazendo consigo suave melancolia. Porém, em seu coração havia esperança que jamais se apagava, ou seja, melancolia, frieza, gelo, tristeza. E a esperança é sempre algo mais quente, não é? Sempre algo que nos dá uma motivação para fazer algo, tá? Então, me indica isso, essa oposição. A questão número 5. Ao longe, via-se a silhueta da floresta, escura e imponente, enquanto o céu se tingia de vermelho com o pôr do sol. Então, com base no trecho, a classificação gramatical da palavra vermelho é um adjetivo, pois é uma característica atribuída ao céu. Então, a letra B. Letra C na 3, letra B na 4. Letra C na 3, letra B na 4, letra B também na 5. Vamos à questão número 6? Vai passar rapidinho essa aula hoje, né? Vamos à questão número 6. Ele contemplava o horizonte enquanto as palavras permaneciam guardadas em seu íntimo, resistindo a qualquer impulso de serem ditas. Ela, por sua vez, esperava, mas não ousava interromper o silêncio que parecia envolver os dois. Né? Entre essas aí, a gente vai precisar escolher as verdadeiras e as falsas, né? Essa aí é a letra B, tá? Vou explicar para vocês. O verbo contemplava, ele está no pretérito imperfeito, indicando uma reação, indicando uma ação contínua do passado. Isso está certo. A 2, o verbo permaneciam está no pretérito imperfeito, ok? A 3, o verbo esperava está no pretérito perfeito, indicando uma ação pontual do passado. Essa aí está errada. O verbo ousava está no modo subjuntivo, expressando uma ação incerta e hipotética. Gente, modo subjuntivo a gente vê muito pouco, tá? Mas é aquele modo que não deixa claro ali as razões daquela ação, tá? De algo que esteja ali realmente acontecendo, tá?
O verbo envolver está no infinitivo, indicando uma ação geral ou não especificada. Gente, verbo do infinitivo é o verbo puro, tá? Envolver, cantar, andar, tá? Falar. Então, quando o verbo está, é um verbo puro, ele é um verbo que está no infinitivo. A resposta é a B. B de bola. Questão número 7. As vozes ecoavam pelo casarão. A cada ruído, trazia consigo um mistério que parecia crescer a cada instante. Alguns passos se ouviam ao longe, como se alguém andasse em segredo pelos corredores desertos. Indique se as afirmações abaixo sobre concordância verbal, e não é nominal, né? No trecho, são verdadeiras ou são falsas. Vai. Opção A. Gente, que depois vai assistir a aula, tá? Na aula da manhã, nós tínhamos alunos, as questões estão bem mais explicadas, tá? Essa aqui, como não tem, né, ainda não entraram alunos na aula, na sala, eu estou passando por elas, mas vocês terão a aula mais explicativa, né? Eu imagino que seja a aula da manhã que vai ser colocada. E também vocês terão essa atividade aqui com gabarito para que vocês corrijam e entendam também através dos comentários ali no gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Letra A foi a questão número 7. Questão número 8, a gente vai precisar completar as lacunas. E aí eu já vou completar com vocês na opção, que é a opção correta, tá bom? Ela caminhava de mansinho, observando a paisagem que se estendia ao longe. As noites passavam aos poucos, enquanto a solidão tomava conta de sua alma. De repente, ele finalmente revelou o segredo que guardava. Com esperança, ele finalmente revelou o segredo que guardava. Úrsula olhava o horizonte, com esperança, buscando respostas que pareciam distantes. Ele a encontrou de uma vez emocionado com a chance de falar, tá? Nessa aqui, ó, de uma vez é estranho, né? Só que nas opções que a questão nos dá, ela mais se encaixa, porque não pode ser, por exemplo, por acaso, né? Porque ele já encontrou e ele estava emocionado com a chance de falar, né? Então, ele já sabia que ele ia encontrar ela, que ele ia poder falar com ela. Ok? Então, questão 8, letra A. Questão 9. Indique as afirmações abaixo sobre o uso da crase. Ver se elas estão corretas ou verdade, né? Se está verdadeiro, se está falso aí. A gente viu muita crase, né, na última aula, e a gente aprendeu várias coisas sobre ela, não é? Então, vamos lá. A letra certa, né, a opção certa é a letra A. A personagem dirigiu-se à casa antiga sem olhar para trás, né? Casa é um substantivo que requer um substantivo. E no caso aqui, é uma casa específica, tá? Então, a casa antiga. Ele foi à biblioteca. Biblioteca também, né? Substantivo requer um artigo antes. Então, nós temos a preposição a mais o artigo a, aí a gente junta eles numa letrinha só e colocamos ali o acento grave ali da frase. Ele prometeu voltar à noite, embora tivesse dúvidas, né? À noite. Por que esse noite aí tem crase, gente? Nesse caso, ele pede um artigo por quê? Não é uma noite qualquer. Vamos imaginar que ela está aqui hoje conversando com você, e você fala assim, olha,
Minha amiga trouxe meu caderno, aí a sua mãe fala assim, não, ela falou que vai trazer à noite, ou seja, essa noite, né? Vai trazer hoje à noite. Então, está especificando qual noite é. Bom, Úrsula sentia-se presa àquela vida solitária, solitária, tá? Então, nós temos a craseado com aquela, né? Então, a gente não usa crase se a gente já tem o aquela, né? A crase no aquela, ela vai existir somente se você tiver a palavra aquela, né? E mesmo se ela fizer sentido. Então, traga lá, né? Esse tênis, vamos pensar aqui. Qual loja ele vai, por exemplo? Ah, ele vai àquela loja, àquela loja. Tá? Então, nesse caso, o aquela com um acento, tá? Não existe acraseado com a palavra aquela, tá? Seria como se nós juntássemos três as, e aí essa regra não existe, tá bom? Letra A na questão 9. Questão 10, a gente vai ver algo semelhante aí com relação ao tipo de questão, tá? Então, nós já vamos marcar aqui, eu já vou falar com vocês, é a letra A, na questão 10. E aí nós vamos discorrer um pouco sobre isso aí, né? Ela caminhava lentamente pelo campo, observando tudo ao redor. Lentamente, um advérbio. Nós também estudamos isso na aula passada. A paisagem ao longe parecia uma pintura viva, não é? Paisagem não é adjetivo, não é? Porque adjetivo não é aquilo que qualifica algo, né? Então, não é, paisagem não é um adjetivo. Úrsula sentia-se mais tranquila naquele lugar. Tranquila, né? Ok, tá certo. Havia árvores e flores por toda parte, criando um cenário encantador. Certo também. Ela olhou para o horizonte, onde se encontrava com a terra, onde o céu se encontrava com a terra, né? Pronome relativo. Então, para relembrar um pouquinho, o pronome relativo é quando ele é uma palavra, né, que é usada para retornar um substantivo que já foi citado ali naquela frase, tá? E é o caso aqui. Ela olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava. Onde que o céu se encontrava? No horizonte, tá? Então, por isso é um pronome relativo, letra A. Ué, Chico. Vamos entrar aqui no Dom Casmurro agora. Eric, tudo bem com você? Nossa aula já está rolando um pouquinho, tá? O que aconteceu hoje, Eric? Hoje eu trouxe para vocês questões muito, 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 muito similares às provas que vocês vão fazer, tá? E as duas, né? Eu trouxe os dois livros, né? Tanto Dom Casmurro quanto Úrsula, para a gente usar o nosso conhecimento dentro da língua portuguesa para trabalhar aí o que a gente precisa. Então, nós estamos vendo classe de palavras, nós estamos vendo crase, né? Nós estamos vendo um pouquinho de interpretação de texto, vendo também os tempos verbais, tá? Mais cedo pela aula de hoje, eu até deixei anotado aqui, eu quero que eu observe que vocês ainda têm dificuldade, né? Que são os tempos verbais e os conectivos, tá? Então, não deixem de olhar lá, viu? Eric, também eu vou deixar essa atividade de hoje com gabarito, vou deixar da semana passada também com gabarito também, porque os gabaritos estão comentados. Então, vocês vão conseguir estudar também por ele, tá? Eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que a aula que vai ficar gravada é a aula da manhã, onde eu tinha mais alunos e eu consegui trabalhar as questões de uma forma mais detalhada, certo? Então, depois você assiste a aula lá que você também vai conseguir tirar suas dúvidas, ok? Então, vamos lá no Dom Casmurro. Capitu me olhava com um brilho nos olhos e eu tentava disfarçar a timidez que me tomava por inteiro. Naquele instante, desejei que o tempo parasse, para que eu pudesse permanecer ali para sempre. No trecho, o verbo desejei está. Qual o tempo que você acha que o verbo está? Enfim.
Letra C, desejei, futuro do pretérito. Pretérito perfeito, viu? Letra A. Pretérito perfeito indicando uma ação concluída no passado. Letra A. Vamos para a segunda questão. O Bentinho olhava para o chão, tentando evitar os pensamentos que o perseguiam. Ele sabia que, apesar de tudo, o passado ainda o acompanhava. O verbo sabia, ele está em qual tempo? Vamos lá? Tá certo, então vamos. É, a resposta da 2 é a D? Não. Ah, tá. Letra A, olha de novo. Olha direitinho, Laerte. A letra A está falando que é presente no indicativo. Presente é algo que está sendo feito agora aqui, né? Estou na aula. Estou dando aula, né? Estou na aula. Estou aqui. Letra D, pretérito imperfeito. Vai lendo já a próxima questão, velho? Que você já tem uma resposta dela para a gente. Questão número 3. Essas questões, assim, de VOF, né, que eles dão três, quatro, às vezes até cinco opções, são questões que caem bastante, tá bom? Então, precisa prestar bastante atenção, porque uma letrinha que marcar errado, né, aí já é a questão. Vamos pensar, agora esse aqui tem cinco, né? Se você souber quatro, aí você já errou. Então, tem que saber assim, tá bom? Agora, o que você pode fazer? Já vai, já lê, e a que você tem certeza, você já marca ali que você tem certeza como verdadeiro, e você tem certeza que não é, você também já elimina ela, e deixa para pensar ali em uma ou duas só que faltaram ali para você saber a resposta, tá? E aí, que eu lembro, quero lembrar você também o seguinte, não só na matemática, nós devemos usar raciocínio lógico, tá? E na matemática, vocês precisam prestar muita atenção nas equações, né? Na física, as fórmulas. Vocês precisam prestar muita atenção nos sinais, não é? Lá na matemática, vocês estão nessa fase, né? Os polinômios, os monômios, né? De cálculo de área. Então, se errar um cálculozinho, o sinalzinho ali, a conta sai errada, não sai? Então, português é a mesma coisa, viu? Então, tem que ler detalhadamente as palavras. Você tem que conseguir ler uma oração e falar em que classe pertence cada uma daquelas palavras que vocês estão lendo, tá? Mas se não souber, né? Pode ser que chegue na hora e não saiba a resposta, vá por eliminação, tá bom? Tá, você está em dúvida entre a B e a D, e agora você escolheu a D. É isso mesmo? Vou te falar que a letra A, B, V, as três primeiras são verdadeiras e as duas últimas estão falsas. Essas questões, elas nos causam um pouquinho de confusão, não é?
Por isso que está muito importante vocês estudarem essa questão das classes de palavras, né? Estudarem a questão dos tempos verbais. Vou até escrever classes de palavras ali, porque a classe de palavras são elas que definem, né, a nossa língua. Classe de palavras. Questão número 4. Vamos lá? Questão de crase, hein? Vou só dar uma relembrada aqui em alguns pontos. Não tem crase antes de verbo, é, só tem crase se a palavra seguinte pedir um artigo, ou se a palavra seguinte definir algo, tá? Então, quando define algo, há a necessidade do artigo. Essa já é a sua resposta? Vai dar anterior. Fica em dúvida, tem hora. Tá só no horário. 13h56. Isso. Agora. Não, te dá uma chance. Primeira é verdadeira, hein? Estou eliminando duas aí para você. Letra B. Vou explicar para você isso aí. Então, vamos lá. Bentinho foi à cidade buscar informações sobre sua formação. Então, gente, cidade requer um artigo, né? Ainda mais que, pelo contexto da frase, você já entende que não é uma cidade qualquer, né? Ele foi à cidade. Então, olha, mãe, hoje eu vou lá na cidade colocar uma carta no correio, por exemplo. Imagina que você mora no interior, né? Ah, sua mãe já vai saber qual é a cidade, você definiu a cidade, tá bom? Buscar informações sobre sua formação. Essa está certa. A2. Capitu olhou à distância, esperando ver alguém conhecido. A distância não requer aí um artigo, tá? A3. Ele decidiu dedicar-se à vida de seminarista, né? Então, por que que tem aí? A vida, né? Mas não é uma vida, é a vida de seminarista. Então, nesse caso aí, a vida pede um artigo, tá? É uma vida específica, tá? Foram visitar a casa onde tudo começou à noite, tá? Então, olha, esse à noite aí é diferente daquela noite que estava lá atrás, né? Esse aqui não tem especificação nenhuma, não está querendo dizer que é essa noite, não está querendo, sabe, a gente não sabe se é na noite anterior, que noite que foi, tá? Então, esse caso aí, a noite não requer um artigo. O rapaz entregou a carta à irmã de Capitu, essa tá certa, né? Irmã requer aí um artigo, né? Além do que é a irmã de Capitu. Letra B. Questão número 5.
Achei que a palavra seguinte do lá teria que ser no feminino. Você está falando em qual caso? Cidade feminino. Sim, Feminino. Entregou a carta feminina. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? O fato de eu falar do seminarista, que você vai dizer por conta do seminarista que eu falei, é só porque eu estou explicando que é uma vida do seminarista, uma vida. Um seminarista explica que tipo de vida que é, tá? Mas a palavra vida, ela é feminina. Tá bom, vamos lá, questão número 5. Preencha as lacunas, por favor, aí. e aí, colar. Marcos colou aí para você ficar mais fácil, tá bom? Beleza. Isso aí você foi tranquila, né? Letra A. Com atenção, de longe, ao entardecer, em silêncio, de repente, né? Então, isso aí, para você responder, bastava você ver o contexto, né? Da frase, você ver se não tinha uma frase, uma palavra repetida depois, né? Isso aí. Esse tipo de questão é uma questão que cai lá para você não ser na prova, né? Basta só prestar atenção. Questão número 6. Nova, mais uma aí de verdadeiro ou falso. E agora nós estamos também com os tempos verbais. Bernardo. Olá, Bernardo, tudo bem? Nós estamos aqui numa correção baseada nas obras, né, Úrsula e Dom Casmurro, tá? Não é uma atividade de interpretação do texto somente, é uma atividade que a gente está trabalhando a gramática em si, né, com um foco maior nos verbos, nos tempos verbais, na crase, nos conectivos e nas classes de palavras. Essa atividade aqui, ela está muito, muito próxima às questões que vocês encontrarão lá, tá bom, Bernardo? Letra A. Quase. Quer pensar de novo? O pretérito imperfeito, ele vai terminar em vá. Ah, é uma boa dica.
Ah, tá. Eu falei que o pretérito imperfeito, ele vai terminar em vá. Os verbos terminam em vá. Aí eu estou falando com você, né? Porque você falou a letra A, aí eu falei que não é a letra A, né? E aí estou te dando uma outra oportunidade de pensar um pouquinho e te dei a dica do pretérito imperfeito para ficar mais fácil para você, assim, para você conseguir elaborar o seu pensamento aí. Letra B. Vamos lá? Deixa eu falar isso aqui com vocês, então. Letra B. B. Vamos lá. É, Capitu olhava. Olhava, pretérito imperfeito, né? Termina com vá. Bentinho quis. Pretérito perfeito, tá? Passou, no passado, não é presente. Eles sentiam uma conexão profunda. Sentiam. Pretérito imperfeito. O silêncio permanecerá entre eles. Futuro do presente. Então, nós temos aí a opção B. Questão número 7. Como é que vai dar vocês aqui? Tem que mudar. Ah, tá. Minha mãe. Ixi, vamos lá. Minha mãe queria que eu seguisse a carreira de padre, né? Ele falando lá. Era seu sonho antigo, uma promessa que fizera a Deus antes mesmo de eu nascer. Contudo, ao pensar no futuro, eu sentia o peso dessa escolha, como se uma parte de mim resistisse a esse destino. Então, vamos lá. A partir desse trecho é possível inferir significa entender, né? Nesse caso, que o personagem Bentinho, lê as opções, por favor. Essa é uma interpretação de texto, tá? Não precisa nem ler o livro para saber essa resposta, não. É referente ao texto que está aí na questão. Falei que eu dei. Acredita que seguir o desejo da mãe é a única forma de alcançar a sua realização pessoal. Vamos ler. Minha mãe queria que eu seguisse a carreira de padre. Era seu sonho antigo, uma promessa que fizera a Deus antes mesmo de eu nascer. Contudo, olha você vê, contudo, ao pensar no futuro, isso aí ele falando, hein? Eu senti o peso dessa escolha como se uma parte de mim resistisse a esse destino. Então, quando ele pensa isso, né, quando ele fala isso, ele está questionando o desejo de sua mãe e demonstra resistência ao destino que ela escolheu para ele. Letra B, isso mesmo. Letra B. Então, mais o POF. Você, ao recordar aquele X, sentiu uma saudade que não se desfazia. Capitu estava sempre lá,
com o olhar atento e o sorriso enigmático. Nosso tempo juntos parecia envolto em mistério, e havia algo nos gestos dela que eu nunca conseguia decifrar completamente. Então, a partir do trecho, indique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas, quanto ao sentimento de Bentinho em relação à Capitu. Então, vamos ficar atentos a essa regrinha aí, quanto ao sentimento de Bentinho em relação à Capitu. Tá? Certa resposta. Isso aí. Beleza. Você teve alguma dúvida com relação às outras? Ficou tranquilo para você essa aí, essa opção? Bernardo, você está pegando direitinho? Saiu. Aí. Então, vamos lá, na questão 9. Questão 9, no trecho, Capitu tinha um olhar firme, que por vezes se mostrava profundo e insondável, algo que sempre me intrigava e cativava ao mesmo tempo. A palavra insondável pode ser substituída por qual? Então, a gente tem que pensar no contexto do texto ali, né? O que o texto nos quer dizer com a palavra insondável, e a partir disso a gente escolher uma que a gente acha que vai substituir ali dentro do mesmo contexto. Isso mesmo, letra C. Ok? Vamos para a questão número 10. Questão número 10. Capitu observava tudo atentamente, sem perder um detalhe, enquanto eu tentava esconder o meu nervosismo. O advérbio atentamente expressa uma circunstância de de intensidade? Ou será que é o jeito que ela estava? Ela estava dispersa, ela estava atenta, ela estava com raiva, que é o advérbio atentamente. É o jeito como ela estava, viu? É o modo como ela estava. Também, vamos fazer mais uma aí, que tem uma luz aí. Ah, é a outra tinha também. Tinha, vai, deixa eu lá. Os gestos de Capitu eram delicados e cuidadosos, refletindo uma personalidade atenta e perspicaz, sempre voltada aos detalhes. Olha a concordância nominal. Está corretamente aplicada na frase. Não conseguiu entender?
Nós temos concordância verbal, a gente fez uma questão número 7, né? Que o verbo tem que concordar ali com o sujeito, né? Com o substantivo ali. Nessa aqui, o que tem que concordar tem que ser uma concordância nominal. Então, vamos lá, vou explicar. A resposta dessa aí é a letra A. Delicados e cuidadosos concordam com gestos. Vamos lá. Os gestos de Capitu eram delicados e cuidadosos, né? Então, delicados e cuidadosos, está falando da Capitu ou está falando do gesto? Está falando do gesto, não é? E a Penta concorda com uma personalidade atenta e perspicaz. E a Penta concorda com personalidade, a personalidade que é atenta e perspicaz. Essa aí, tá? Érico, fora isso, como é que tá? Como é que foi a prova para você? Essa aqui está um pouquinho mais difícil, né? Do que a gente fez no primeiro simulado, não foi? Então, vai ser nesses moldes aí, próximo simulado, vai ser nesse mesmo grau de dificuldade. E a prova que vocês vão fazer em qualquer desses concursos aí, vai ser com um grau de dificuldade semelhante a esse aí, tá? Eu percebo, então, que vocês estão com muita dificuldade nos tempos verbais, até porque quando nós estamos ali no 8º ano, né, a gente deixa de ver um pouquinho isso, né? A gente vê muito lá no 5º ano, no 6º, depois a gente passa a ver mais as classes de palavras, e a gente deixa um pouquinho de lado os tempos verbais, né? Mas como essa prova que vocês farão, é uma prova que não é uma prova só referente ao 8º ano, né? Ela é uma prova referente a todo o fundamental de vocês, fundamental 1 e 2. Obviamente, né, num grau de dificuldade maior do que o que é cobrado para quem está no primeiro ano, né? Mas é todo o conteúdo que vocês viram aí nesse período, ok? Precisa fazer com calma. Eu sei que, às vezes, quando eu estou aqui na aula com vocês se sentem impressionados a uma resposta imediata, tá? Mas não façam isso na hora da prova. Vocês têm bastante tempo, dá tempo de fazer, tá? Dediquem um pouquinho mais de tempinho para analisar as palavras, né? O que está sendo solicitado, deem atenção a cada uma das questões, né? Sempre vai ter uma pegadinha aqui, outra ali, né? Algo que estará presente para confundir vocês um pouquinho, tá? Mas, com relação aos tempos verbais, eu acho importante que vocês estudem. Lá não vai cair os tempos verbais, bom, posso falar não vai cair, né? Imagina. Mas é muito difícil que caia outros tempos verbais, além desses que a gente viu hoje, tá? São os mais comuns. Então, pelo menos nesses aí, dê uma estudada, tá? Tirem as dúvidas. Aquela outra aula que eu fiz de crase, eu até fiz uma tabelinha aqui do lado, assim, ó, falando que hora que usava e que hora que não usava. Depois você volte lá, dá uma olhadinha, vocês vão ver que não esse drama todo que a gente faz, né? Nós temos muito medo de usar a crase, mas quando a gente põe em tabelinha assim, a gente vê que fica muito mais fácil, tá bom? Então, fica aí, ó, o recadinho. Conectivos, classes de palavras e tempos verbais. Interpretação de texto nem se fala, né? Porque com certeza vai cair. Simulado de que dia? Dia 20. O simulado vai acontecer no dia 20, tá? Vai acontecer aqui, né, no Instituto. Dessa vez vai entrar biologia, né? Então, vocês vão ter um pouco menos de questões aí de matemática e de português, né? Da outra vez a gente colocou realmente a quantidade meio a meio para cada um, né? Dessa vez a gente vai ter uma outra disciplina aí para vocês também estudarem aí, tá bom? Mas, no geral, todas as vezes que vocês estiverem lendo uma questão, façam uma interpretação correta. Essa interpretação correta vai valer lá para biologia, para matemática, história, qualquer questão que vocês forem fazer aí nesses concursos aí de vocês, tá bom? No mais, até semana que vem, fica com Deus.